Se na área privada as escolas ampliam o número presencial de alunos em sala de aula, não há, nesse momento, horizonte para a volta das atividades na rede pública de ensino. As entidades que reúnem servidores da educação se recusam a voltar ao trabalho presencial sem a vacina contra a Covid-19. As pressões levaram gestores municipais a pedirem à Frente Nacional dos Prefeitos que interceda junto ao Ministério da Saúde para a inclusão dos profissionais da educação nas prioridades da imunização. As informações com Carlos Silva. A Frente Nacional de Prefeitos, FNP, faz gestões junto ao Ministério da Saúde para a inclusão dos profissionais de educação no cronograma prioritário da vacinação contra a Covid-19. Os prefeitos relatam dificuldades para a retomada das aulas presenciais sem uma ampla imunização dos servidores da educação. Os municípios não conseguirão abrir escolas se o professor não estiver vacinado, afirmou de forma resumida o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Edivaldo Nogueira, ao relatar as informações que chegam à entidade sobre a mobilização dos professores pela vacina. Aqui no Ceará, o governador Camilo Santana recebe relatos semelhantes e há um mês pediu por meio de audiência virtual ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que a vacinação contra a Covid-19 fosse antecipada para os profissionais da educação. O movimento da Frente Nacional dos Prefeitos é deflagrado no momento em que vários estados relaxam as regras de distanciamento social e aumenta a presença dos estudantes nas aulas das redes particulares. A rede pública, porém, ainda não tem calendário para o início das aulas presenciais e antes dessa programação, os professores pregam aviso que retorno ao trabalho somente com a vacinação. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. A partir desta segunda-feira, jornalista Beto Almeida, as escolas particulares passam a ter mais estudantes na sala de aula. Instituições de ensino superior, também da área privada, retomam as aulas presenciais nesta terça-feira. E na área pública, não há qualquer sinalização para os alunos voltarem às salas de aula. Temos duas realidades distintas, jornalista Beto Almeida, e um fosso que se constrói com consequências imprevisíveis para os estudantes da rede pública. Enquanto na área privada, os alunos recebem conteúdo e mesmo com todos os contratempos avançam no aprendizado, os estudantes das escolas públicas enfrentam ainda mais déficit na incorporação de conhecimento. Ou seja, Beto Almeida, eu falo sobre consequências imprevisíveis no aprendizado de quem depende da escola pública, mas é bem previsível que será colhido a médio e longo prazo em função do presente que estamos enfrentando na área educacional do serviço público. Esse fosso entre os alunos da rede pública e os da privada, Luzenor, sempre existiu. Agora, naturalmente, é muito mais preocupante com a Covid, porque demonstrou a fissura maior, a fissura social que existe entre quem tem condições mínimas de acompanhar, por exemplo, aulas no sistema virtual, daqueles que nem sequer dispõem de um telefone, ou mesmo quando tem telefone, não dispõem de uma conexão de internet boa para fazer esse tipo de acompanhamento das aulas. Mas o que preocupa mesmo aqui, Luzenor, no meu entendimento, é a questão de que não avançamos num ponto que é decisivo, que é a imunização de professores e servidores da educação no nosso país. E aí sim, as coisas começariam a entrar nos eixos, porque não dá para ter segurança de retorno às aulas sem que haja a garantia de vacinação desse público. As escolas privadas estão retornando, inclusive anunciando, por exemplo, entre medidas adotadas, apenas a ocupação de um espaço mínimo, opção, por exemplo, por ocupar espaços também abertos e não apenas as salas de aulas fechadas. Mas olha, Luzenor, isso ainda assim fica a cargo e risco de cada pai decidir qual é o melhor momento de retorno dos filhos. Eu quero dizer o seguinte, que essa resistência
dos professores da rede pública de ensino tem sido até mal interpretada, como se os professores públicos da rede pública fossem preguiçosos, que não quisessem voltar a trabalhar, e não é nada disso. Se os professores da rede privada também tivessem, Luzenor, a garantia do emprego, eles com certeza optariam por não voltar enquanto não estivessem todos imunizados. Infelizmente, eles estão dentro de um sistema privado e ali manda quem paga, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí é o seguinte, mas são os professores da rede pública que estão nessa linha de defesa de, primeiro, exigir a completa vacinação deste público para retornar à sala de aula. Então, a partir disso daí, Luzenor, é que pode se discutir qualidade do ensino, prejuízo causado pela pandemia. Sem isso, eu acho que é até irresponsabilidade e crueldade, por exemplo, cobrar e tratar e jogar essa responsabilidade sobre boa parte dos servidores, os professores que são da rede pública. Porque no fundo, o discurso é esse. Eu tenho ouvido e visto muito isso por aí, sabe, Luzenor? Então, é bom que a gente tem que repor esse debate no seu ponto certo. Os professores da rede pública estão corretos. Precisam voltar às aulas. Os alunos precisam voltar a estudar, mas voltar com segurança. E segurança só se dá com vacina. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o INSS amplia o cerco a benefícios irregulares e em 2021 a meta é economizar 2,5 bilhões de reais com a suspensão de pagamentos indevidos.